de julho está aí, muitas famílias viajam para aproveitar esse período de férias escolares, um destino muito procurado aqui em Goiás, claro, a região do Rio Araguaia. Mas aí, é claro, além da diversão, é necessário você tomar muito cuidado para evitar acidentes, principalmente com mergulhos e esportes de areia. Quem vai trazer mais dicas para a gente agora é o médico ortopedista Junichiro Sado. Doutor Junichiro, está tudo bem com o senhor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Pois nessa época do ano tem muito acidente? Sim, o fluxo de turistas aumenta muito, especialmente na região do Araguaia. Portanto, a gente pega muito pessoas com acidentes com embarcações, barcos, jet ski e também os acidentes com mergulho, né, que costumam dar sequelas muito graves. E acidentes com os esportes de areia, que são muito apreciados nessa época. Engraçado, quando a gente fala esporte de areia, a gente pensa que às vezes não tem problema, né? Um futevôlei que não tem contato, mas tem, né, doutor? Quais são os principais problemas? Sim, ainda mais hoje em dia, com o boom que teve com a prática do beach tênis, a gente tem tido muitas lesões, especialmente de membros inferiores, né? Os entorses de tornozelo, os entorses de joelho. E como são esportes praticados com os membros superiores, também ocasionalmente a gente tem algumas lesões de ombro, lesões de cotovelo, que são muito comuns nessas práticas. Na hora de mergulhar, quais são os cuidados que as pessoas devem ter? O cuidado principal inicial é você não fazer um mergulho num local onde você não conheça, né? Em segundo lugar, sempre evitar a ingestão de bebida alcoólica antes de entrar na água. E sempre que for fazer um mergulho, evitar fazer um mergulho de cabeça, né? Aquele famoso mergulho de ponta, que é esse tipo de mergulho que pode trazer mais lesões, principalmente na coluna cervical, que são as lesões mais graves que podem levar a sequelas irreversíveis. Sequelas irreversíveis, o senhor diz inclusive perder movimentos, né? Ir para uma cadeira de rodas? Sim, as lesões de coluna cervical, você pode ter, além da fratura, você pode ter uma lesão na medula. E isso ocasiona o que a gente chama de paraplegia, né? O paciente perde os movimentos de membro inferior e às vezes também de membro superior. Doutor, se isso acontecer, por exemplo, às vezes a pessoa está lá na beira do rio, está longe de um recurso, às vezes não tem como chamar uma ambulância. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter com uma pessoa que tiver uma lesão nessa hora? O primeiro grande cuidado é ter muito cuidado no manuseio desse paciente, né? Ele precisa ser retirado da água com bastante cuidado. De preferência, alguém tem que estabilizar a região do pescoço para que não ocorra nenhum movimento brusco e piore a lesão. Esse é um primeiro cuidado. E, logicamente, se tiver alguém da área da saúde, né, que possa dar os primeiros socorros, sim, também é interessante chamar. O senhor citou que também um dos problemas vem ali com jet ski, esse tipo de coisa. Quais são as lesões que acontecem nesse caso? Tanto o jet ski quanto as embarcações náuticas, né, de maneira geral, por serem embarcações às vezes de alta velocidade, você pode ter traumas diversos, assim como a gente tem os traumas urbanos, né? Em alguns casos a gente pode ter, dependendo da velocidade, do tipo de acidente, pode ter traumas também com sequelas graves. A velocidade, então, é o pior problema, né? A velocidade sempre, né, Jorge? Né? Sempre a velocidade e o abuso. Água, né, e o abuso da bebida alcoólica, que nessa época também, na beira do rio, todo mundo quer tomar sua cervejinha. Então, essa combinação de bebida alcoólica com veículos sempre aumenta o risco de ter problema. Doutor, normalmente, por exemplo, nessas lesões que acontecem quando a pessoa está de férias, as pessoas geralmente exageram na bebida, né? Sim, é muito comum. O pessoal está de férias, quer se divertir, quer relaxar, mas a gente sempre tem que lembrar que os veículos, em geral, eles são potencialmente perigosos, né? O veículo, quando utilizado de forma incorreta, ele vira uma arma. Então, é sempre bom ter isso em mente, tanto na cidade, mas também no ambiente aquático. Doutor, vamos falar da cidade agora. Por exemplo, às vezes as crianças estão de férias, o pai leva para um parque de diversão, às vezes leva para um clube. Normalmente, o que acontece? Quais são os principais problemas envolvendo crianças? Bom, crianças, elas costumam ser mais corajosas, né? Especialmente nesses locais onde tem esses brinquedinhos que a criança pode subir. Então, se não tiver um cuidado, às vezes acontece de ter uma queda de uma altura relativamente grande e isso também pode levar a traumas em crianças. E aqueles cuidados básicos, né? Apesar de estarmos no inverno, né? Em Goiânia temos dias de calor e sol, então sempre cuidar da hidratação, né? E o pessoal da Dermato vai gostar muito da dica de usar sempre o protetor solar, né? Para não ter as queimaduras de pele. E agora, normalmente nessa época, o número de acidentes cresce muito, doutor?
Costuma crescer sim pelo aumento do fluxo justamente do turismo, né? Apesar do trânsito ficar um pouco mais tranquilo na cidade, mas se você pegar esses traumas das estradas também, né? A gente aumenta muito o fluxo de movimento nas estradas, então a gente tem mais acidentes nas rodovias, então acaba tendo sim um fluxo maior de acidentes. Tá certo. Doutor Junichiro, obrigado pelas informações, pelas dicas aqui, pelos alertas, né, para a população. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, a SBOT Goiás que agradece a oportunidade desses esclarecimentos.